Tecla F5, informação atualizada. Programa Tecla F5 e Momento Imobiliário. Claro, nós estamos aqui com o Gerailson José Oliveira e ele é empresário, é escritor mineiro radicado em Sergipe há 20 anos, autor do livro Vou Morrer Sim, mas ninguém vai morrer por mim. Até um nome peculiar, né? Diferente, sem dúvida nenhuma. Obra marcada pela coragem de revelar experiências com depressão, que hoje é a doença do século, né? É a adicção com álcool, o longo processo de construção interior através da poesia. Atualmente ele prepara o lançamento de outro livro, O que Cabe a uma Mulher, obra que exalta a força, a sensibilidade e a pluralidade feminina, e também de poema reconhecendo sua presença da singularidade. Um livro inspirado em histórias reais que atravessam seu cotidiano e sua caminhada. Prazer, Satisfação é minha. Gerailson. E o que é que trouxe você? Essa conversa aqui que a gente vai ter aqui sobre seus livros, sobre sua vida. O que é que trouxe de Minas Gerais a Sergipe? Então, Sérgio, Primeiro que obrigado tudo. pelo espaço, por abrir esse espaço. Então, eu costumo dizer que eu sou mineiro de nascimento e sergipano por adoção. Na década de 80, 90, o pessoal fazia o contrário, né? Saía daqui no Nordeste, ia lá para São Paulo, para o Rio, para Minas. Eu fiz o caminho inverso. Quando entrou a década, no começo do século, eu tive um convite para vir para trabalhar aqui no Nordeste e rodei alguns estados e quando cheguei em Sergipe, me apaixonei. Sergipe faz diferença. E eu aprendi o seguinte, que na vida não é onde você nasce, é onde você floresce, onde você cria raízes. É verdade. E aqui eu criei raízes, consegui conquistar muitos amigos, fiz amizades boas e hoje tenho uma vida tranquila aqui nesse estado que me abraçou, né? Que me abraçou. Aqui, nós sergipanos aqui, é um povo diferenciado, né? O sergipano é mais tranquilo, ele não é o pessoal festeiro da Bahia aqui vizinho, né? Não é como o pessoal mais político aqui de Alagoas. O sergipano é diferenciado. Eu rodei esses estados todos, mas em Sergipe tem uma coisa diferente, né? E o sergipano tem uma coisa que quando ele começa a amizade mesmo com a pessoa, a primeira coisa que ele faz é apresentar a sua família. Sim. E poucos. Sim. É muito difícil em outros lugares acontecer isso. Sim. Agora vamos conversar sobre o seu livro, Gerailson. O seu livro, Eu Vou Morrer Sim, mas Ninguém Vai Morrer por Mim, tem um título forte, marcante, né? Um título diferenciado. Como ele nasceu e que mensagem você quis transmitir com ele? Então, para poder falar deste livro, eu preciso contextualizar uma situação. Em 2022, né, na verdade, eu sempre fui um leitor assíduo. Escrevia, sempre escrevi. Para escrever, você tem que ler. Eu sempre fui um cara adepto de pesquisar, de estudar e tal. Em 2022, descobri um câncer na tireoide. Até então, fui ao médico. Porque a sua formação, você é economista, né? Eu sou da área de recursos humanos, contabilidade. Contabilidade. E depois fui estudando outras coisas, até porque, como eu trabalho também para a área pública, eu tive que fazer gestão pública. A gente vai estudando à medida que vai surgindo as oportunidades, né? Certo. Em 2022, descobri o câncer na tireoide. O médico disse que era uma coisa tranquila. Nesse período, eu já bebia muito e não percebia. E passei a beber mais. Quando se fala a palavra câncer, pesa. Fiz a cirurgia e passei a tomar medicamentos que controlavam a falta da tireoide. Fiz a cirurgia e foi tudo tranquilo. Do alcoolismo à dependência de medicamentos. Eu passei a me automedicar.
da automedicação, a autodestruição e a depressão. Então é por experiência própria. E da Você autodepressão, aí não é um livro só, não é da teoria. não é a teoria, é na Da prática. Esse é Da autodestruição à depressão, fundo do poço. Quando você chega lá, tudo à sua volta se destrói ou adoece, porque é filho, é esposa, é família, no contexto geral. Os amigos de verdade ficam, mas os outros somem. E aí, em comum acordo, mas aquela velha história do no amor ou na dor, eu fui na dor. Nós entramos em comum acordo e eu preferi me internar, a reabilitação. Eu já era um alcoólatra compulsivo, totalmente descontrolado. O fundo do poço já está aí dizendo, né? E quando eu fui para me internar, uma médica me deu um livro chamado, me indicou, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu peguei esse livro e levei para dentro da clínica, que lá você não entra com o telefone, você fica desconectado do mundo. E eu li esse livro e minha mente fez isso aqui, ó. Esse caramba, isso que eu quero fazer. Eu quero escolher o quê? Viver ou morrer? E só a gente tem esse poder. E eu passei a escrever lá dentro da clínica esse livro. É um livro de poesias, porque é uma forma que eu sempre gostei de escrever, uma forma mais tranquila para mim escrever. Aqui dentro eu consigo falar de solidão, eu falo da morte, eu falo da tristeza, eu falo da raiva, eu falo da adicção em si, da depressão, eu falo da autodestruição, porque era tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava vivenciando. Mas chega um momento que você aceita o tratamento, você vai criando casca, vamos dizer assim, aquela ferida vai cicatrizando, você para de se vitimizar e aceita o tratamento, você descobre que é uma doença, que você está inserido nessa doença, não é, e as pessoas têm dificuldade de achar, de entender isso. Eu comecei a ter a virada de chave. Aqui dentro você começa a encontrar resiliência, você começa a encontrar esperança, perseverança, ressignificar, palavras de sabedoria, escolhas diárias. Então o livro é um mix de sentimentos. Eu nem coloquei índice nele, porque tem a hora que se você abrir, ele vai trazer para você uma mensagem chamada amizade, porque era aquilo que eu já estava vivenciando naquele momento. Mas se você abrir a primeira página do livro, o primeiro poema que está aqui, ele fala a solidão do fim, que tudo começou aí, que era no fundo do poço. Eu vou contar uma coisa a você, eu acho que você não sabe. Teve uma ONG italiana que veio aqui em Aracaju e deu uma palestra sobre suicídio, depressão, Sim. suicídio. No final dessa palestra, eu cheguei para o pessoal da ONG e perguntei por que eles vieram aqui para Sergipe. Estava abrindo aqui, deve ter aberto já. E eu tomei um certo susto quando eles falaram. Eles falaram uma coisa, o seguinte: o índice mundial de suicídio é 4 e fração por mil, alguma coisa assim. O daqui de Sergipe e do sul da Itália é o dobro. Você sabia disso? Não, essa É o informação não. E eles acham que o sul da Itália, aquela região da Sicília, até minha família, por parte de mãe, é daquela região. Meu bisavô é italiano, é da Sicília. E eles acham porque aqui em Sergipe, como lá no sul da Itália, casam entre si, as famílias. E aqui, como Sergipe teve mais de 800 engenhos, que eram famílias tradicionais Sim, aqui, sim. aqui foi o estado que tem mais engenho no Brasil, bem proporcional, tinha mais do que Os São Paulo. antigos coronéis, né? Isso, tanto de açúcar, né? É. Então também houve isso. Até minha família tem vários. Eu mesmo sou casado com uma prima minha. Então, eles acham que é isso. Então, eles vieram para cá fazer esse estudo, se é essa parte. Porque, por coincidência, o sul da Itália é o povo
muito triste, o povo quer tudo, como é o sergipano. E já o norte da Itália é considerado o povo mais alegre do mundo. Você vê como são as É coisas, né? uma contradição, mas é uma realidade, né? É Você uma vê como são realidade. as coisas. Então, estão vindo para cá para estudar isso, se é essa parte de casamento entre parentes, entendeu? Então, esse livro aí, aqui, essa parte aqui, até que tem um acordo na imprensa aqui para essa parte ser divulgado em horários de madrugada, à noite, entendeu? Para não, Para não causar tanto impacto. impacto, entendeu? Mas eu tive a coragem, quando eu saí, E a gente sabe que depressão hoje é a doença do século, né? sim, Isso e aí. quando eu saí da clínica com essa missão, com esse livro, a ideia era transformar o caos que eu estava vivendo em reconstrução, em recomeço. E isso que está aqui dentro, eu falo com muitas pessoas que não têm coragem de falar, É, porque você assumir publicamente que você tem uma doença que é incurável, porque a compulsão, a adicção não é só álcool, não. O álcool é só a porta de entrada. Tem muita gente aí que começa no álcool e passa para outras. Eu passei para medicação, não atingi outros você tipos de podia droga, passar para outro tipo mas de eu droga. poderia ter ido para outras. Não foi o meu caso, mas o álcool esteve presente na minha vida toda. Eu não percebia isso. É uma coisa que você não percebe. Quando eu cheguei nesse período que eu entendi que era uma doença, falei, pô, Eu agora já tive amigos eu já que vou cuidar. faleceram por causa dessa doença. E, a, Parou. e, a, e como a consequência do álcool com a medicação é uma bomba relógio, você se transforma e vira isso que eu te falei. Não tem mais controle. Quando você assume, eu falo para um monte de pessoas que não têm coragem de falar. As pessoas pegam o meu livro, A leem, maioria não tem coragem. não tem, não assume, na verdade. Não assume. É. E aqui você transforma sua dor em autoconhecimento e um recomeço, né? Sim, a gente. Mas é tudo em poemas aqui. Sim, Tudo, tudo, tá, tudo, poema. tudo Todos transformado os dois livros em são em poemas. poemas, né? A gente transforma, como eu te falei, esse livro é como se fosse um grito de liberdade. Quando eu saí da clínica, eu já saí mais fortalecido, com a cabeça mais levantada, e tive a coragem de publicar um livro e dizer: eu vou morrer sim, mas ninguém vai morrer por mim, só eu tenho o poder de tomar essa decisão. Lógico, e Deus, né? Mas se eu não tivesse tomado cuidado, isso aqui seria muito mais rápido, né? Uhum. Muito mais rápido. Sem dúvida É. nenhuma. E agora você vai estar preparando o lançamento o que cabe numa mulher. De onde vem essa inspiração para homenagear a força da sensibilidade feminina? Esse segundo livro, inclusive, esses dois livros eu trouxe de presente para você, viu? Obrigado. Esse segundo livro foi. Eu peguei gosto, né? Agora eu já peguei gosto. Primeiro foi uma, uma coisa que eu precisava botar para fora. Era um grito de liberdade. Um desabafo. Um Né? desabafo em forma de poesia, que muita gente fala bem desse livro, porque é um livro de cabeceira. Todo dia que você lê, poesia não é leitura, é sentimento. Eu costumo dizer isso. Todo dia que você pegar esse livro, bota no lado da sua cama e abra numa página e leia. Você vai ter um outro significado. É como você abrir a Bíblia. Não é que eu As estou dizendo que pessoas que se fazem compara. poesia são pessoas que têm uma sensibilidade. Né? E de observação. Minha mãe, por exemplo, era poetisa, Vera Sobral. É o poder de observação. Esse segundo livro, como eu peguei gosto, também é de observação. Como eu vim de recursos humanos e eu fazia muita entrevista de emprego, eu ficava observando as pessoas, olhava o gestual, a expressão facial, o olhar, a forma como a pessoa conversa. Teve uma época que eu trabalhei numa empresa, numa construtora, que eram 12 pessoas no RH, onde
eram 11 mulheres e só eu de homem. Então eu comecei a perceber, buscar na minha memória que eu convivi com tanta mulher ao meu lado, mulheres conversando na feira, num ponto de ônibus, no trabalho, na vida. Pequenos fragmentos. Eu não estou aqui nesse livro de poesias, eu não estou tentando explicar ou definir nenhuma mulher. Eu estou apenas mostrando o meu olhar do que eu vi, do que eu já observei, não só de pessoas que passaram na minha vida, de amizades, mas minha mãe, minhas tias, minhas avós, pessoas da minha família em geral. Aqui eu falo de uma receita que minha mãe ensinava, eu falo de vestígios de uma mulher que era submissa e de repente ela deu o grito de liberdade e botou para fora o que ela estava sentindo, porque isso eu ouvi dela, da boca dela. Isso aí que você está falando, essa parte que você falou aí, por coincidência, ontem eu estava no encontro de terapeutas. Ontem, eu sou terapeuta de constelação familiar sistêmica, Uhum, terapeuta de constelação familiar sistêmica. Familiar, a gente pega a parte familiar, que é uma das bases, né? sim, E falando sobre essa parte das mulheres submissas, principalmente as mulheres, nossas da ancestrais, antigamente. né? Que hoje não, hoje a mulher está estudando mais que o homem, ela está se valorizando, a Muito mulher está ficando mais, muito independente, mais. né? Não, Então, já tem um tempo, né? já está. E a gente, se o senhor observar, tem Mas pessoas na aí. terapia, o que a gente encontra de pessoas que estão sofrendo hoje, porque dos ancestrais já vem um reflexo da genética, É entendeu? grande, né? Já vem para a pessoa hoje que passou a mãe, a avó, É o reflexo, né? bisavó, É o etc. reflexo. É. Isso é uma influencia muito. Isso vem no DNA da pessoa. Quantas mulheres a gente não conheceu que manteve o casamento por 40, 50 anos ali sem Isso nem era conversar, normal, né? isso era normal. E aqui eu traduzi isso em poema, por exemplo, eu E falo, os pais normalmente tinham pais, avós, amantes, tudo. eu falo na primeira pessoa, que é para a mulher se ver aqui dentro. Às vezes eu falo na terceira pessoa, para ela não só se ver, mas ver outras mulheres da família. E às vezes eu falo como diálogos entre mãe e filha, entre amigas falando de relacionamento, falando de trabalho, falando de segredos, mulheres, né? Toda mulher tem os seus segredos. E isso não foi por acaso, não. Eu presenciei várias coisas disso. Eu comecei a observar que tinha muita mulher que passou na minha vida de uma forma direta ou indiretamente, e eu queria traduzir isso para dentro desse livro. Então, foi uma forma, tanto é que o livro, se você vê, ele traduz as 4 estações e ainda vem a borboleta que representa a liberdade, né? A transformação. Você pega, por exemplo, traduzir poesias e histórias de mulheres reais que cruzaram o seu caminho, né? Isso, exatamente isso. E é o poder da escuta, como eu te falei. O poeta, ele não só observa, como ele escuta. Muitas vezes eu pegava as mulheres, como eu tenho esse lance, esse lado de recursos humanos, as pessoas vinham conversar comigo e acabava, às vezes eu ficava só em silêncio ouvindo, não falava nada. Aquilo para ela já bastava. E aquilo para mim, eu sempre tive uma mania de anotar. Antigamente a gente fazia o quê? Andar com a agenda debaixo do braço, né? Hoje a gente vai no celular Isso. se eu pegar uma frase que você falou que eu anoto e guardo, porque uma hora eu vou usar aquilo para alguma situação. Isso é o poder da escuta e da observação. O poeta, ele é assim, né? O escritor, né, em geral. Além da leitura, a observação e a escuta. Isso é o É o que eu falei, primordial. vocês têm uma sensibilidade a mais, vocês É vocês primordial. pegam uma coisa no ar que as pessoas normais É, não, não veem, não, né? a gente Essa é a dá mais verdade. sentido. É. E a espiritualidade e a sensibilidade aparecem de forma muito presente, né? Na sua obra, né? Então, lá na clínica,
quando eu fiz o tratamento, eu acho que é o tripé. O tripé. Físico, mental e espiritual. Se um desses três estiver abalado, você não anda. Porque se você tiver um capengando, é claro que você vai balançar, né? Então, lá na clínica, independente de sua religião ou do que você acredita, existe um poder superior que você tem que ter uma referência. Dependente de religião. Independente de religião, do que você acredita. A fé faz A a diferença. espiritualidade, a sua fé, e isso é primordial, né? Eu acredito que não é só você falar de religião, de fé, é o estado de presença mesmo, de você estar ali e se conectar, ter um relacionamento com Deus, independente de sua religião. Claro. Esse relacionamento que conta. E para mim, o que me fortificou, o que me fortaleceu, melhor dizendo, foi esse lado. Porque quando eu saí de lá, além de todo esse fortalecimento mental que eu estava, porque saí, né, recuperado, o espiritual faz toda a diferença. Né? Quando você observa, quando você está abalado, você começa a conversar com Deus ali, uma conversa íntima sua, dali a pouco você relaxa. É como se, né, ele te falasse, te dissesse coisas que você Você precisava. relaxa, né? Às vezes até calado, pensando, ele te ouve. Sim. E isso basta. Por isso que meu livro também fala, tem poemas aqui que eu falo como é a fé, como é a minha definição de fé. Né? Então eu trago isso para dentro do meu livro. E aqui também tem, inclusive neste livro que eu estou lançando agora, ele tem o último poema aqui, de uma amiga lá de Itabaiana, que é pastora. Ela mandou uma oração para mim, que ela escreveu na hora, e eu traduzi. Eu coloquei a oração dela aqui e fiz um poema. Eu homenageei ela. Estou falando isso agora porque o livro foi lançado agora, está sendo lançado, ela nem sabe. Então, tá aqui o último poema foi justamente essa oração que ela me mandou. Porque É oração muito é, um- forte. Oração. é uma coisa que. Orar, falar com Deus. Essa intimidade. Eu sou da quadrangular também. E faço teologia. E a oração. Você está a fé, sempre, né? Eu vi que você está sempre, né? Buscando, né? E tá igual eu também. Isso é muito bom. É. Isso aí Essencial, é né? essencial. É. As pessoas não imaginam. Quem não conhece a força da oração, a força do Espírito Santo, você conversar com Deus, não sabe ainda. Agora me diga uma coisa, Gerardo. Quais são os próximos passos? Então, agora nós estamos trabalhando no. Eu estive nas Bienais, né? Esse ano eu participei da Bienal do Rio, que é a maior do Brasil, e uma das maiores do mundo, a Bienal do Livro do Rio. Estive na Bienal de Sergipe, foi a primeira de Sergipe, não sei se o senhor ficou sabendo, teve agora em setembro, Bienal de Sergipe. Participei da Bienal do Pernambuco e semana passada estava na de Foi a Alagoas. primeira. De Sergipe, do estado, foi a primeira. Né? Para você ter uma ideia de como nós estamos um pouquinho atrasados, Onde foi? foi aqui no Instituto do Museu da Gente Sergipana. Eu já imaginei que Mas assim, eles já estão planejando a próxima. isso é importante. Mas assim, nós fomos a primeira e lá em Pernambuco é a 15ª. Nós estamos um pouquinho atrasados, mas assim, não quer dizer que a gente não está fazendo. Nós estamos fazendo. Eu estou no trabalho de lançar esse livro, eles estão disponíveis, esse vai estar disponível a partir desse final de semana em todas as plataformas, esse também já está, todas as plataformas possíveis online, você compra, inclusive no meu site, Gera Motivações, eu criei um site chamado geramotivações.com.br, que é um site que eu falo sobre adicção, sobre espiritualidade, sobre o que funcionou para mim para sair desse fundo do poço. Porque o que funciona. Você sabe que os grandes palestrantes hoje no Brasil,
até da área econômica, financeira, empresarial. Sabe quem são os grandes palestrantes? Porque antigamente você pegava aqueles palestrantes que é teoria, É, teóricos. Hoje não. Os grandes palestrantes foram pessoas que faliram, tiveram problemas e depois saíram e mostra a a realidade, né? realidade, o dia a dia, não é a teoria, são os grandes palestrantes. Então, isso que você está fazendo, por exemplo, É o que até eu senti na gravando, pele. isso é E importantíssimo. o meu site, ele está Isso aí. embrionário ainda, estou começando. Eu criei lá o Diário de Sensações, e estou escrevendo um outro livro Já mais outro. para o ano que. Essa história é uma história que ela está ainda se moldando. Essa, na verdade, ela mistura ficção e, e uma coisa mais real. Ela se passa em Minas Gerais Hum. e ela tem toda uma trama, uma investigação, um romance, e eu estou trabalhando. Só que é difícil você trabalhar nesse tipo de livro porque criar personagem, criar diálogo, isso requer tempo. Não é só escrever com uma poesia e depois ir lá e dar uma revisada. Um livro. Que a poesia vem da alma, né? Aí livro de história ele já requer mais tempo. Isso não é para agora. Mas os projetos seguem assim. Eu e minha esposa, ela é assistente social, nós temos alguns projetos que a gente apoia, sociais. Inclusive, tem uns que a gente está fazendo agora no final de ano, sempre a gente faz, para arrecadar alimentos, arrecadar. Eu tô até apoiando muito o Externato São Francisco de Assis, Nós estamos que fazendo para são o Instituto 96 crianças Nós estamos lá. apoiando o Instituto TEA, que cuida de neurodivergentes. A gente já deu um apoio lá, estamos fazendo um evento e para poder arrecadar alimentos para lá, e arrecadar roupa, arrecadar higiene pessoal, o que tiver a gente pega e É leva. importante. E Sapatal os social. projetos são esses, né? Na Quadrangular nós temos o projeto Lucas. Por exemplo, agora nós fomos em Canindé. Há 2 semanas atrás, passamos o dia todo, médico, dentista, psicólogo, vários, entendeu? Cabeleireiro, tudo. Sim, sim, É uma estrutura que a gente pega, que leva toda, e isso são 200, 150 pessoas, conforme o interior, entendeu? entendi. Então, de mês em mês, nós fazemos essa parte lá É na importante. Quadrangular. É O projeto importante. Lucas, isso aí, Importante. que é essa parte social. Isso É é unir, importantíssimo. a minha ideia é unir literatura, arte e ações, boas ações, né? É importantíssimo Isso. isso. Agora, qual é a mensagem que você deixaria para quem assiste agora e busca se reconstruir emocionalmente e espiritualmente? A mensagem, basicamente, que a gente sempre fala, Sérgio, é você não, para quem é um adicto e que aceita a adicção, ele não desistir dele mesmo. Não desista de você, porque sua família vai ajudar, sua esposa, seu marido, seus filhos vão. Mas se você não tiver a força de vontade de não querer, não tem ninguém que te tira de lá. Não tem ninguém. A espiritualidade é super importante. A arte terapia, como foi para mim, escrever, pintar, música, tudo isso para mim faz um bem para minha alma e me traz todo dia de volta. Mas a, o importante é você não desistir de você. Se você tiver isso em mente, a coisa funciona. Segundo o Geraílson. E um detalhe, lá na constelação, nosso constelador, a gente diz o seguinte: se você pegar as 10 gerações suas, significa 2.078 pessoas. Você representa 2.078 pessoas. A responsabilidade de todos nós é muito grande, Sim. entendeu? 2.078 pessoas, 10 gerações. Nossa. Então você veja, nós, seres humanos, somos únicos. Somos únicos.
Entendeu? Então, cada um da gente é um mundo, né? Então, E o que funciona muito para um não importante. funciona para outro. Isso. Mas Agora, se ele não desistir dele, já valeu a sem pena. dúvida. É a base de tudo, né? Então, foi um prazer tê-lo aqui no programa Tecla F5, Momento Imobiliário, e você voltar aqui outras vezes aqui com outros livros. Esse aqui é presente seu, viu? Muito obrigado. Né? Valeu. Pronto. Então eu vou ler e depois passar para o nosso produtor Oscar Wagner. Valeu. Um Obrigado, abração. meu irmão. Obrigado. Programa Tecla F5, Momento Imobiliário. Tecla F5, informação atualizada.